Olá, meus queridos! Depois de um ano fora do YouTube e de um bom tempo tentando fazer aqui um diário de escrita, cá tô eu, aceitando o desafio de começar o meu primeiro diário de escrita. Dessa vez eu vou fazer um diário de escrita de ensaio, então a ideia é trazer vocês pro meu cotidiano e, enquanto eu escrevo um ensaio para minha newsletter O Fio da Meada, compartilhar os processos criativos com vocês. Bom, o que é um ensaio? Eu vou resumir aqui mais ou menos o que é um ensaio. Eu não sei quando que eu vou postar esse vídeo. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2025. E talvez eu já tenha na minha newsletter, ou, enfim, nos próximos, é que eu não sei quando eu vou postar, mas em algum momento eu vou postar um ensaio sobre o que é um ensaio, como fazer um ensaio, e por que eu acho que o ensaio é o melhor tipo de escrita para quem quer criar conteúdo, melhorar as próprias ideias, treinar argumentação. Porque o ensaio nada mais é do que uma tentativa, assim como existem os ensaios de dança, ensaio de canto, ensaio de teatro. São tentativas onde você treina o seu raciocínio, expande ele e encontra caminhos dentro daquele seu pensamento de dizer o que você quer dizer, de trabalhar uma tese, de trabalhar uma hipótese. E é isso que fazem os ensaios, que às vezes originam vídeo-ensaios, podcasts e artigos, enfim. Bom, o que acontece? Eu comecei a criar um ensaio ontem. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa no marketing, que eu trabalho com marketing, então eu tenho pouquíssimo tempo para acompanhar o marketing, de um tal de Toguro, que polemizou o termo sabor de, né? Isso me intrigou e me fez pensar algumas coisas. E ontem, no final do meu dia de trabalho, me veio um estalo de um texto que eu poderia escrever sobre o sabor de escrita, né? Eu coloquei um título provisório. Interessante dizer isso. Quando eu começo a escrever um texto, eu dou um título provisório para ele, que pode não ser o título final ou pode ser, dependendo do caso. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que tá. Mas eu coloquei o título como Substack Sabor Escrita. Eu vou compartilhar e aí eu já ponho depois aqui de volta pra falar mais. Esse aqui é o começo do artigo, do meu ensaio, certo? Eu coloquei um título provisório, Substack Sabor Escrita, né? E aqui eu começo a escrever, eu começo a escrever direto no Substack, sem me preocupar muito com a estrutura, com a gramática. Eu só despejo a ideia. Aqui, quando eu quero aprofundar um termo, eu coloco entre colchetes, que aqui eu quero explicar o que é reduflação. Aqui já sei que eu preciso usar fotos. Aqui é mais ou menos o caminho que eu quero explorar no futuro. Eu consumi um conteúdo hoje, porque foi a estreia do Morro dos Ventos Uivantes, entre aspas. Então eu consumi um conteúdo hoje que me fez pensar que essas aspas talvez seja Sabor Morro dos Ventos Uivantes no filme novo. E outros pensamentos, como o fato da Natalia Beauty, que é uma influencer, assumir que usa a inteligência artificial para escrever as suas colunas. Então são muitos acontecimentos que vão pipocando ali no mundo enquanto eu escrevo esse ensaio. E hoje eu escrevi nas minhas morning pages. Se você não sabe o que é morning pages, eu tenho um vídeo sobre morning pages, eu vou deixar na descrição desse vídeo. Eu preciso atualizar. Se tiver atualizado, eu coloco aqui, senão eu coloco o antigo mesmo, né? Porque eu tô voltando aqui pro YouTube. Então eu escrevi nas minhas morning pages, que nada mais é do que o meu caderno de pensamentos, diário, enfim. E hoje eu escrevi sobre o caos ali, misericórdia. Enfim, eu escrevi sobre isso no meu diário hoje. E esse diário já vai virar texto, né? Então até agora, como é que foi a estrutura dessa minha viagem aí, o meu passo a passo de como eu escrevo o ensaio. Passo 1. Eu fico atenta aos assuntos, aos temas, minha cabeça fica com abas abertas, matutando esses assuntos. E eu presto atenção quando uma ideia me atravessa e escrevo imediatamente, mesmo que eu esteja exausta, sobre isso para não perder, deixando os espaços reservados para pesquisas que vão vir depois, preenchendo esses espaços, né? E eu vou alimentando isso ao longo dos dias.
Então dificilmente escrevo ensaio num único dia. Eu vou escrevendo enquanto a vida corre e vou deixando o processo amadurecer na minha cabeça. Hoje é o dia 1 desse ensaio. Assim que eu continuar trabalhando, eu volto para atualizar vocês. Vamos ver quantos dias vai demorar para eu escrever, para eu publicar e para eu publicar o vídeo. Então, até mais. Bom, vamos lá, meus queridos. Promessa é dívida. Dia 2 do Diário da Escrita, né? Hoje eu fiz minhas morning pages neste belíssimo caderno aqui, que eu ganhei da minha amiga Yas. E o que são esses morning pages, né? Acho que eu já falei no dia 1. São os textos que eu escrevo diariamente, meio que como diário, os exercícios terapêuticos, enfim, exercícios de escrita, um bem bolado ali, bem doido, mas é isso. E hoje eu não vou trabalhar no ensaio, por quê? Porque hoje é sexta-feira, certo? Então eu passei a semana trabalhando com criação, trabalhando com texto, revisando texto, escrevendo as minhas coisas, tendo aula de escrita, tendo aula de copy, e aí tô cansada, né? E hoje é um dia de revisar muitas peças que vão pro ar na empresa que eu trabalho, e enfim, estou cansada. Mas não quer dizer que eu não estou escrevendo. Então, assim, o que eu fiz hoje, né? Eu escrevi sobre um outro projeto. Eu tenho um projeto de escrita de ficção, né? E o que acontece? Eu tenho um personagem em mente, eu tenho a história quase toda organizada, eu tenho uma parte da história escrita, mas eu percebi que o tema dessa história é um tema ao qual faz parte da minha vida e eu tenho fugido. O tema é o luto. Eu tenho fugido do luto. Eu não sei, enfim, provavelmente gente que não me conhece vai assistir. Então, resumidamente, quando eu tinha 8 anos, meu pai foi assassinado. E eu fujo do assunto luto, não uma coisa muito bem tratada dentro de mim. E que eu comecei a olhar pra isso. Essa noite eu sonhei com a minha avó paterna, que me deixou mais emotiva, me fez pensar no meu pai e eu aproveitei esses sentimentos para escrever sobre isso, escrever sobre o luto, como eu me sinto. Isso tudo vai virar matéria para o meu personagem, o Carlos. Se vocês quiserem um diário da escrita depois desse, né, falando sobre o meu projeto de ficção, vai ser muito legal compartilhar com vocês. Me deixem saber aqui nos comentários que aí a gente conversa mais sobre isso. Então hoje eu tô aqui mantendo a constância, não escrevi no ensaio, não vou escrever no ensaio. Por quê? Porque eu tô cansada e tem uma série de assuntos que eu levantei ali no meu exercício de tentar organizar uma estrutura, de conectar vários assuntos que me interessam, que eu vou ter que pesquisar mais a fundo para incorporar o ensaio e depois emitir a minha opinião sobre isso, né? Porque primeiro eu levanto as informações no ensaio e depois eu coloco a minha personalidade, a minha opinião em cada uma das coisas. Então, hoje eu não tô com cabeça para fazer essas pesquisas, não quer dizer que eu não escreva, mas eu usei a minha escrita para outro caminho. Isso é muito interessante, porque eu acho que vai mostrar para vocês que, a gente pode fazer mais de um projeto de escrita ao mesmo tempo, e 2, escrever todo dia e estar muito consciente ali de como você se sente, de que dia é propício para qual coisa, para qual projeto, é muito importante. Então, escrever todo dia me ajuda muito com esse autopercepção de mim mesma, né? E me ajuda muito a direcionar. Por exemplo, hoje se eu tentasse escrever um ensaio, eu não seria muito produtiva. Então é um bom dia para eu continuar o meu trabalho de investigação de mim mesma, de investigação do luto, para o projeto do Carlos, que é meu personagem. Então, é isso. E hoje é dia 13 de fevereiro, eu tô gravando no dia seguinte, porque eu achei legal compartilhar isso com vocês. E eu volto assim que eu for continuar escrevendo no ensaio, ou quando eu tiver algum insight de alguma coisa que eu acho interessante para vocês acompanharem sobre os meus bastidores da escrita.
do nosso vlog. Hoje não é o terceiro dia consecutivo, preciso atualizar vocês de que hoje é dia 19 de fevereiro. E eu terminei oficialmente de escrever o ensaio ontem, né? Eu fiz uma colinha aqui e no final do vídeo eu vou colocar pra vocês o passo a passo, né? Pra vocês printarem, sei lá, utilizarem. Talvez eu transforme também numa newsletter depois, com passo a passo de como eu escrevi o ensaio. Mas vamos lá. E aí, o que aconteceu é que acho que 3 dias atrás eu entrei ali pra continuar escrevendo sobre os assuntos e entrei no estado de flow, comecei a escrever sem limites ali o que eu queria dizer no meu artigo. Então eu comecei a desenvolver cada pequeno subtema. Deixa eu abrir aqui pra refrescar minha memória de cada um. Bom, tinha separado em subtemas que eu queria conversar, colocado em tópicos. Criei pequenos títulos fictícios para cada assunto. Então tem o assunto da reduflação, assunto do Morro dos Ventos Uivantes, assunto da Natalia Beauty e o que eu queria dizer realmente sobre escrita com IA embaixo. Cada tema vira um subtema dentro do artigo, dentro do ensaio. E aí eu vou escrevendo separadamente cada módulo. Então eu fui colocando ali as minhas opiniões. Hoje em dia eu já escrevo com bastante tom de voz aplicado, porque no começo eu só escrevia as minhas opiniões e na revisão eu colocava um pouco de humor. Hoje em dia, depois de, sei lá, alguns anos escrevendo ensaio pessoal, eu comecei a escrever já com um senso de humor que eu quero que o texto tenha, um pouquinho sarcástico, um pouquinho irônico, um pouquinho humor de tio, sabe? Essas coisas de millennial. E aí, depois disso, eu já entrei no estado de fluxo, que eu fui buscar as imagens que eu queria usar de apoio ao texto. Busquei as imagens, gosto de criar descrições, as imagens que complementem o texto. E depois disso, no mesmo dia ainda, eu comecei a criar um parágrafo muito importante entre os temas, onde eu consigo conectar um tema com o outro. Então essa parte é fundamental para que exista um desencadeamento lógico de um tema para o outro, de forma que fique claro qual é o meu raciocínio, né? Então eu fiz isso, e esse é um momento importante porque eu gosto muito de usar a analogia do Lego. Eu não tenho nenhum Lego aqui para mostrar para vocês, mas basicamente cada subtema na minha mente é uma pecinha de montar. Então eu posso encaixar do jeito que eu quiser. Se eu quiser subir, por exemplo, a escrita pro topo, eu posso. Se eu quiser descer Morro dos Ventos Uivantes, que tá no começo pro final, eu posso. Então eu olho pro meu texto a partir dos subtemas desenvolvidos de modo modular. E aí eu começo a enxergar como é que vai fazer sentido para eu desenvolver esse tema. Normalmente eu escolho como é que eu pensei no assunto. Eu gosto de seguir o meu próprio raciocínio, porque mesmo que ele não seja linear, eu consigo fazer a pessoa passear comigo por cada ponto. Mas eu também já fiz diferente. Eu já troquei de lugar quando eu vejo que pode influenciar em causa e consequência. Então, se eu quero explicar um conceito primeiro, esse conceito tem que ser explicado primeiro para depois eu trazer os exemplos. Foi isso que eu fiz num ensaio meu que viralizou, que é Inteligência é o Novo Luxo. E eu vou deixar também aqui na descrição, caso vocês queiram ler. E eu nunca comecei pelo começo, quando eu comecei a escrever, mas eu coloquei primeiro a definição de capital cultural no começo, porque eu entendi que se fosse só uma nota de rodapé, enquanto eu desenvolvi o tema, as pessoas não iam conseguir seguir o meu raciocínio. Afinal de contas, eu tô dentro da minha cabeça, mas as pessoas não estão dentro da minha cabeça, junto comigo, pra conseguir ter ali parte do meu repertório. Então eu preciso explicar. Então tá. Então eu organizei os módulos e criei esses parágrafos, e aí eu não fiz nada depois mais nesse dia. No dia seguinte, eu voltei revisando o texto. E agora é uma hora muito importante, que é a hora que eu defino de fato se no dia que eu escrevi tudo
eu escolhi cada módulo no lugar certo, ou se eu quero mudar algum subtema de lugar, e eu amarro o mesmo texto. Eu tento tirar excesso, porque às vezes eu tendo muito a repetir a mesma ideia de outra forma. Como eu sou uma pessoa que rumina muito pensamento, eu posso falar uma coisa agora e falar a mesma coisa embaixo de uma forma diferente, e às vezes isso é bom pra reforçar um ponto, mas outras vezes isso fica como excesso. Então, às vezes eu posso tirar e tá tudo bem, e então eu faço essa revisão mais detalhada, de que se eu tô sendo clara no que eu quero falar, se o senso de humor tá proporcional ao que eu quero que ele esteja ali, que ele passe realmente o que eu quero. E eu vejo se as transições de um tema pro outro estão fazendo jus, se eu conseguir dizer tudo que eu preciso dizer primeiro, pra pessoa ter suporte de repertório pra chegar no outro ponto, e que essa ponte faça sentido, entende? E aí eu termino de colocar se tem alguma imagem que eu deixei de pôr no dia, e vejo se o título faz sentido pra mim. Eu coloquei um título nesse ensaio e eu não tava muito satisfeita, mas eu eu decidi o subtítulo, decidi a estratégia de SEO dessa publicação, quais seriam as palavras-chave, onde eu gostaria de mirar o ranqueamento. Aí eu crio a parte técnica, que é título, descrição, meta description, né? E o URL, que é o endereço do texto. Tudo isso tem que estar de acordo com a minha estratégia de SEO, mas eu só faço isso nesse ponto, quando o texto está praticamente pronto e eu só quero mudar o título depois, que não é o mesmo título de estratégia de SEO. É um título diferente, porque tem muito mais a ver com o meu posicionamento e com a minha comunidade como escritora do que com uma estratégia de comunicação. Então eu dormi e deixei o título, divulguei até no meu Instagram o título que não era o oficial, até que aí ontem, que foi feriado, quarta-feira de cinzas, dia 18 de fevereiro, eu abri de novo o texto, dei aquela lida de novo por cima, vi se eu esqueci algum link, porque eu gosto de colocar o máximo de fonte, né? Não é obrigatório, tá? Ensaio pessoal, você não tem obrigação de colocar todas as fontes que você cita, como você teria essa obrigação no ensaio científico, no ensaio acadêmico. Mas eu gosto de pôr alguns, principalmente quando eu menciono algum colega, algum professor, enfim. E aí eu fui checar os links também chequei os links ali dos meus produtos e defini um novo título. Eu escolhi que o título vai ser Sabor Escrita, pode usar IA, só não pode chamar isso de escrever. E aí embaixo no subtítulo eu escolhi os assuntos, né? Colocar os assuntos para as pessoas entenderem do que eu tô falando, que é Natália Beauty, Morro dos Ventos Uivantes, autoralidade e reduflação cultural. Então, provavelmente, quando ontem eu comecei a editar o vlog com as partes anteriores, provavelmente quando esse vídeo sair, esse ensaio já foi publicado. Eu vou deixar o link dele aqui antes de todos os outros que eu referenciei, pra quem tiver curiosidade de ver o trabalho pronto, conseguir, né, ler e ver tudo que eu falei aqui pra vocês de forma concreta, empregado no texto. Vou tentar resumir as minhas etapas ali na nossa tela final para você conseguir se organizar. Passo a passo de como eu escrevo o ensaio. Primeiro ponto, fique atento ao mundo. Mantenha as abas da sua mente abertas ao cotidiano, observando os assuntos, os temas, e quando a ideia te atravessar, anote imediatamente, mesmo que você esteja exausto, só para não perder a ideia. 2. Dê um título provisório que te lembre o assunto para que você tenha um norte. Então, assim que você escrever o rascunho, use um título provisório para que você não fique perdido na ideia depois. Mas por que eu tive essa ideia? O que eu vou fazer com isso, sabe? 3. Despeje as ideias sem julgamento. Escreva livremente, sem se preocupar nesse primeiro momento com a gramática ou a estrutura. E deixe espaços em branco marcados com colchetes.
Caso você precise fazer pesquisa sobre algum assunto no futuro, que você ainda não tem informação, assim você coloca um marcador de lugar e não perde tempo ou não desiste de escrever por falta de todas as informações no momento. 4. Use um diário ou as morning pages como aliado. O caderno diário funciona como segundo espaço para as ideias que surgem fora do rascunho principal e querem se incorporar nele depois. O que entra no diário, depois migra para o ensaio. 5. Divida o ensaio em subtemas modulares. Crie pequenos títulos fictícios para cada assunto. Pense cada subtema como uma peça de Lego, que pode ser encaixado em qualquer ordem. 6. Desenvolva cada módulo separadamente. Escreva cada subtema de forma independente, já com o tom de voz que você deseja, se você tiver mais maturidade na escrita. Se você é um iniciante, não tem problema incluir o humor depois. 7. Procure imagens de apoio, depois que você tiver escrito. Imagens não literais que podem ser relacionadas ao tema costumam ser mais interessantes e adicionar camadas ao seu texto. 8. Organize a ordem dos módulos. Revise se a sequência dos subtemas faz sentido, E reorganize se necessário. 9. Crie parágrafos de transição. Ou seja, veja se uma ideia está bem conectada com a outra, Para que as pessoas tenham uma boa compreensão do seu texto. 10. Revise com distância. Volte ao texto depois de um dia, se você tiver esse prazo, pelo menos, para revisar com um olhar mais frio e checar a clareza, a proporção do humor, excesso de repetições e qualidade das transições. 11. Defina a estratégia de SEO, só depois que o core do seu texto está praticamente pronto. 12. Leitura final e confirmação de título, E checagem. Aqui você faz uma leitura final, checando se o seu texto está dizendo o que você quer que ele diga, se está tudo certo, todos os links estão linkados, todos os CTAs estão no lugar certo, enfim. É aquela geralzona para não deixar nada escapar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu comentário, comente, compartilhe, deixe o seu like. E eu vejo você no próximo vídeo.